Vamos adiante. Queridos, nós estamos avançando aqui na carta de Tiago e tenho tido um prazer de devorar essa carta de Tiago, mas devorar devagarzinho, aos pouquinhos, com prazer. Hoje nós vamos ler poucos versículos. Tiago, capítulo 4, vamos pegar do versículo 7 ao versículo 10. Mas é importante nós nos lembrarmos de onde nós viemos. Nós viemos de uma carta que começa falando lá no comecinho sobre tentações. Todo mundo tem as suas tentações. Todo mundo tem a sua fé provada de vez em quando. A gente passa por provações e tentações na vida. O primeiro capítulo ainda fala sobre ouvir e praticar, sobre não ser ouvinte e esquecediço, mas praticante da palavra. E se a gente, vou falar a verdade aqui para vocês, se nós cumpríssemos somente esse versículo da Bíblia, já seria suficiente. Sede ouvintes, não ouvintes remissos, mas praticantes. Esse versículo já seria mais que suficiente para nós cumprirmos na Bíblia. Depois Tiago vai falar, no capítulo 2, já falou das tentações, já falou das provações. O capítulo 2 ele vai falar, lembra das tentações e provações? Então às vezes a gente cai nelas. E o tipo de erro no qual a gente cai, o tipo do pecado no qual todos nós podemos cair, é o pecado, por exemplo, do preconceito, de fazer acepção de pessoas, de escolher um fulaninho e deixar a beltraninha de lado. E Tiago diz que não, que isso não é bom, isso é pecado. Inclusive, isso vai redundar numa outra afirmação que talvez seja aquela mais forte da carta de Tiago, quando ele vai colocar em xeque a própria fé. E vai dizer, a fé sem as obras é morta. A gente tem que lembrar disso. Uma fé que não é praticada, viu que acabamos de falar, que nós temos que ser ouvintes atentos e não ouvintes esquecediços, mas praticantes, porque se somos ouvintes esquecediços e não praticantes, a nossa fé está morta. Isso ainda é Tiago, já passamos por tudo isso. Mais adiante, Tiago vai falar sobre a língua, sobre controlar a língua. Que coisa complicada, controlar a língua. A língua, disse Tiago, ela é inflamada pelo inferno. O inferno adora botar pecado na nossa boca. E tem muito crente que dá muito lugar para o diabo no que pertine às suas palavras. O sujeito que tem a fé morta vai ter uma língua mortal, por assim dizer. A importância de controlar a língua. Depois ele vai falar da sabedoria que vem de Deus. Afinal de contas, a boca fala do que o coração está cheio. E se a língua está falando coisas que não vêm de Deus, é porque o coração não está cheio de coisas que vêm de Deus. E é preciso contrastar essa realidade para a gente entender que sabedoria é essa que nós estamos usando. A sabedoria que vem do alto ou a sabedoria do mundo? Tudo isso nós já vimos. Tudo isso Tiago já apontou para nós. E na última semana que falamos sobre Tiago, nós começamos a falar então sobre aproximarmos-nos de Deus. É preciso que nós andemos perto de Deus e longe do pecado. E em que sentido, em que contexto ele fala isso? No contexto dos primeiros versículos do capítulo 4, quando ele vai dizer o seguinte: vocês, igreja, estão vivendo uma situação de guerra, de luta, de briga, de desentendimento. Vocês estão se esfoiçando uns aos outros, vocês estão batendo uns dos outros, agredindo uns aos outros.
Isso não é uma sabedoria que vem do alto. Isso não é um uso da sabedoria que vem do alto. Isso não é o uso da língua tratada pelo Senhor. Isso é a igreja deixando que as tentações entrem e se entregando às tentações. Não estamos nos aproximando de Deus, mas estamos nos aproximando do mundo e do próprio Satanás. Entre nós a coisa não deve ser assim. E agora então ele vai nos dar, em 4 versículos, a solução para todos esses problemas que já foram apresentados. Pode parecer pouco, mas se levados a sério, estes 4 versículos mudam o teu dia, mudam o teu procedimento, mudam o teu caminhar, mudam o teu lar, a nossa igreja, mudam o nosso jeito de ser e de viver. Versículo 7. Portanto, submetam-se a Deus. Ponto. É uma frase, é uma ordem. Submetam-se a Deus. Resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Ponto. É outra frase, e esta dando a ideia da consequência. Aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Lavem as mãos, pecadores, purifiquem o coração, vocês que têm a mente dividida. Que haja lágrimas, lamentação e profundo pesar. Que haja choro em vez de riso e tristeza em vez de alegria. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Fala conosco, Senhor. Precisamos de Ti, em nome de Jesus. Amém. Vejam a quantidade de problemas que Tiago trouxe até aqui. Gente que usa a língua para falar malignidade, gente que tem uma mentalidade tão mundana, que ele vai dizer que a sabedoria dessas pessoas é uma sabedoria humana, terrena e diabólica. Gente que tem veneno na língua, uma língua que é inflamada pelo inferno. Gente que faz acepção de pessoas como se todos nós não fôssemos a mesma coisa. Todos nós somos descendentes de Adão, todos nós somos imagem e semelhança de Deus. Mas nós somos tentados a fazer diferença, achar que um é melhor, o outro é pior, a falar mal de um e elevar o outro. Às vezes o outro que a gente está elevando nem leva a gente tanto em consideração, e a gente fica colocando no pedestal, enquanto fala mal daquele que nos ajuda, daquele que nos ama, daquele que realmente tem compromisso conosco. Falta de sabedoria, falta de amor. Por isso Tiago agora ele vai colocar as coisas no seu devido lugar. Veja bem, de tudo que falamos até agora, é preciso que vocês coloquem as coisas em ordem. Vamos organizar a vida, vamos organizar a língua, a mente, o coração, vamos organizar as nossas atitudes. E a primeira coisa que Tiago fala é que a gente tem que fazer o que diante de Deus? Submeter-se a Deus. Nós temos de ser submissos a Deus. Quem tem filho aqui sabe que nem sempre o filho é
perfeitamente submisso. A gente diz assim: Helena, faz isso. Num dia ruim, não quero não. Num dia bom, por quê? Nós somos exatamente assim. Muitas vezes nós questionamos o nosso Deus. E quando a Helena questiona, eu ainda dou uma resposta para ela que eu ainda posso dar. Filha, faz isso para o pai. Por quê? Porque eu estou mandando. E cada vez que eu dou essa resposta, eu me vejo na mesma situação. Porque Deus nos dá ordens na palavra dele. E a ordem também tem que ser cumprida e com submissão. Por exemplo, perdoai os que vos ofendem. Essa ordem a gente não gosta muito dela. Perdoai os que vos ofendem. E dá vontade de perguntar ao Pai do céu: por quê? E qual seria a resposta? Porque eu estou mandando. Está escrito. A resposta curta é essa, porque está escrito, porque você tem que obedecer, ser submisso a Deus. Claro que a gente gosta das respostas longas, né? Quantos livros já foram escritos, mares de tinta já foram gastos, escrevendo sobre o perdão, sobre como o perdão faz bem para quem perdoa, sobre como perdoar é liberar o outro, mas também é liberar a si mesmo, que guardar mágoa é como se você tomasse veneno, esperando que o outro morra e blá, blá, blá. A gente gosta disso, da resposta longa. Mas a resposta clara é a seguinte: perdoe porque Deus assim mandou. Submeta-se a Deus. Quantos estão entendendo? É fácil falar nessa hora o amém. O amém nessa hora sai, fica beleza. Na hora do perdão é que você coça. Mas eu sei, comigo é assim também, meus irmãos. Estamos no mesmo barco. É preciso submissão. Submissão a Deus. É saber que Ele é Deus. Que nós somos suas criaturas, que nós somos seus filhos, que acima de Deus não há nada, que abaixo de Deus os que prevalecem são aqueles que o buscam. Então, se você quer prevalecer contra a doença, se você quer prevalecer contra o inimigo, se você quer prevalecer contra a fraqueza, contra a tentação, contra uma língua inflamada pelo inferno, submeta-se primeiramente a Deus. Submissão é top of mind, tem que estar no alto da nossa mente. Sou um servo, sou uma serva de Deus. É aqui que eu tenho que ficar. Quantas vezes por dia nós somos tentados a não nos submetermos a Deus? Ah, mas a Bíblia diz isso, mas eu não quero. A Helena fala para mim também: pai, eu não quero. Eu digo: faz. A Helena questiona: por quê? Eu questiono também: Senhor, mas faz. Submeta-se a Deus. Que seja a submissão a Deus. Se você esquecer tudo que eu falar nessa manhã, guarda isso: submeta-se a Deus. Saiba que você está debaixo de Deus e que tudo o que Ele fala na sua palavra é para ser cumprido e obedecido, na dúvida e na certeza, no gosto, no prazer ou no desgosto, no desprazer. Isso é ser crente. O resto
é ser religioso. O religioso, ele diz: eu creio em Jesus. Ah, você crê em Jesus? Creio, Jesus, gente boa, salvador e tal, e aquela coisa. Mas minha filha, com essas companhias que você anda andando aí, o que que tem? Não está se submetendo. Mas você faz esse tipo de coisa, isso é coisa de quem anda. Não, isso daí não tem nada a ver, não. Satanás adora a coisa do não tem nada a ver, não. Submeta-se. Submeta-se. Tem um outro relacionamento que a gente precisa ter também. Você nunca ouviu um pastor batista falar o que eu vou falar agora. Pastor Emaldo, desculpa a heresia, tá? Desde logo. Mas você nunca ouviu o que eu vou te falar agora da boca de um pastor da Igreja Batista. Você precisa ter um relacionamento com o diabo. Você sabia disso? Acabamos de ler. Que relacionamento é esse? De resistência. Resistir ao diabo. E ele vai meter o pé. Ele vai fugir. Olha o relacionamento que você tem que ter com Deus. O relacionamento com Deus é um relacionamento de submissão. Eu sirvo ao Senhor, eu amo ao Senhor, eu faço o que o Senhor manda na minha vida. E o diabo? Resista. Mas pastor, é preciso resistir ao diabo? Meu irmão, você não está prestando atenção. Como é que começou a carta de Tiago? Já falei aqui. Todos nós somos tentados e provados em muitas coisas. Se somos tentados, quem é o tentador? Satanás. Ninguém sendo tentado diga: de Deus sou tentado, porque o Senhor não a ninguém tenta pelo mal. Então o diabo, ele está aí doidinho para te derrubar, doidinho para me ver caído, com a cara no chão. Com o diabo só tem um tipo de conversa: sai fora, Satanás, não quero você nem perto de mim, porque ele vai te dar ideia. Ele é bom de ideia. Satanás é bom de ideia, meus irmãos. Satanás no Éden, com tudo perfeito, chegou para Eva, falou assim: minha filha, você não vai comer aquela fruta? Como é que foi a conversa mesmo? Não pode comer por quê? Não, porque não pode nem olhar para aquela fruta que ela está no meio do jardim. Não, mas Deus não quer que você coma dessa fruta. Agora eu vou te falar a verdade. Eu que vou te falar a verdade, hein? A verdade é: se vocês comerem dessa fruta, vocês vão ser iguais a Deus. Olha Satanás descortinando a verdade, só que não era a verdade. Ele contou uma mentira, o nome disso é falácia, uma mentira com cara de verdade. Ele contou uma mentira conveniente, o coraçãozinho da Eva chegou a pular dentro do peito. E ela foi e comeu. E ela deu para o Adão, e o Adão foi lá e comeu, e eis-nos aqui. Satanás é experiente em tentar. Satanás estava lá no dia em que o Senhor Jesus foi batizado. E tendo sido batizado, o Espírito veio sobre ele como pomba. E uma voz do céu bradava: este é meu filho amado. De quem era essa voz? Do Pai. Este é o meu filho amado, em quem me comprazo, em quem tenho grande alegria. Havia alguma dúvida de que ele era o filho amado? Não, né? Mas Satanás guardou aquela frase ali. Assim como ele guardou a palavra de Deus para soltar entortada para Eva, ele guardou a palavra de Deus naquele grande dia do batismo de Jesus, para soltar no momento certo, 40 dias depois no deserto. Qual é a conversinha que ele solta para Jesus? Se tu és o Filho de Deus. Ora, o próprio Deus tinha dito:
esse é meu filho. E agora ele entorta a palavra de Deus de novo. Se tu és o filho de Deus. Já conhecemos como se termina. Satanás é bom em fazer o mal. Por isso ele deve ser resistido. Aliás, a própria tentação do Senhor Jesus nos prova essa palavra de Tiago. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. O Senhor Jesus em tudo foi tentado. E não foi só ali na tentação do deserto, não. Ele foi tentado em todos os momentos. Até na cruz ele foi tentado. Desce daí. Nos últimos momentos, Satanás ainda estava usando bocas para dizer que ele descesse da cruz. Teu relacionamento e o meu com Deus tem que ser de submissão. E o nosso relacionamento com o diabo é um só: resistir. Porque ele tem a propriedade de balançar na tua frente exatamente aquilo que você está desejando. E aí você vai fazer o quê? Confiar no Deus de toda a provisão? Ou estender a mão e pegar a proposta de Satanás? Porque com a mesma mão que ele dá, ele também toma e ele cobra caro. Ele não está ali para fazer o bem, está ali para fazer o mal. Resistam a ele. E a promessa é clara: ele fugirá de vocês. Novamente sobre o relacionamento de Deus com Deus. Veja, Satanás tem que ser resistido. E de Deus nós temos de nos aproximar. A continuação: aproximem-se de Deus. E olha que promessa maravilhosa: e ele se aproximará de vós. Eu faço até um paralelo entre este capítulo, esses 4 versículos aqui, e o texto de Isaías, capítulo 55, de um modo geral. Eu não quis trazer dessa forma, porque senão ia ficar muito longo, mas pare e pensa comigo. Acabamos de ler aqui: aproximem-se de Deus e ele se aproximará. O que está escrito lá em Isaías, capítulo 55, versículo 6? Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. O que diz também aqui? Que a gente tem que resistir ao diabo. E o que diz lá em Isaías, no capítulo 55, ali pelo versículo 2, mais ou menos? Por que vocês gastam dinheiro naquilo que não é pão? Por que não estão buscando as coisas que alimentam, aquilo que é do Senhor, deixando que a tentação tome conta e vocês esbanjem, ao invés de se alimentar propriamente? Gente, como tem paralelo Isaías 55 com esse texto de Tiago? Vários textos, várias coisas. Nós temos de nos aproximar do Senhor. E como é que nós nos aproximamos do Senhor? Primeiramente, mediante a leitura da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela purifica a nossa mente. Ela promove a fé no nosso coração, porque a fé vem pelo ouvir. E ouvir o quê? A palavra de Deus. Nesse momento, nós todos estamos aqui praticando a fé, pois estamos ouvindo e ouvindo da palavra de Deus. Amém? Então veja, nós precisamos ouvir a palavra de Deus, nós precisamos ler a palavra de Deus, nós precisamos decorar a palavra de Deus, nós precisamos crer na palavra de Deus, e para crer nós precisamos ler mais. Nós precisamos orar, e aqui vai uma palavra para esta igreja. Esta igreja precisa orar. Esta igreja precisa orar. O que temos visto nos cultos de oração não reflete uma igreja que ora. Digo isso sem pesar no coração, nada disso, porque eu sei que aqueles que o Senhor traz, aqueles que são obedientes à voz do Senhor, aqueles que têm compromisso com a Bíblia, aqueles que têm compromisso com a oração, que entendem que a vitória vem pela busca do Senhor, como igreja, estão aqui na quarta-feira, ou às 8 da manhã no domingo.
E tem gente que está nas duas oportunidades. Agora, meus irmãos, uma brasa afastada não é a mesma coisa de uma brasa comunicada com outras brasas numa fogueira. Os irmãos estão entendendo? A fé vem pelo ouvir, e aqui nas quartas-feiras nós ouvimos a vitória de um irmão. Aqui nós ouvimos os milagres que o Senhor faz na vida dos nossos irmãos. Aqui nós ouvimos as lutas dos nossos irmãos, para depois ouvirmos também a bênção que eles receberam. Não tem coisa melhor. Quarta-feira é o melhor culto desta igreja. Ponto final. Ponto final. Tem palavra? Tem, mas é oração. É falar com Deus, é clamar, é chorar com os que choram e também nos alegrar com os que se alegram. Tem culto de igreja por aí, quarta-feira, que é do oba-oba, vamos lá, vamos fazer um louvorzão, não sei o que. Louvorzão tem seu lugar? Tem seu lugar, mas não troca o culto de oração por isso não, meu irmão. Não troca o culto de oração por louvorzão, porque o louvorzão tu vai dormir alegre, feliz, satisfeito, beleza, mas quem sustenta a vida do crente é a oração e a palavra. Quem tem ouvidos para ouvir nessa manhã, ouça o que o Espírito diz. Aproximem-se de Deus e Ele se aproximará. Quando nos aproximamos uns dos outros, em comunhão e em oração, nós estamos nos aproximando de Deus, todos os dias. Vejam quantas ordens nós já recebemos aqui. Lavem as mãos, pecadores, purifiquem o coração, vocês que têm a mente dividida. Quem tem que lavar a mão é porque está com as mãos sujas. E Tiago estava falando de uma gente que tinha as mãos sujas, que estava cometendo pecado. Lembra no próprio capítulo 3, dizendo, capítulo 3 não, acho que foi no capítulo 4, no próprio capítulo 4 aqui, falando que tinha briga, discussão, e eles até matavam para conseguir o que queriam. Era uma gente de mãos sujas. É preciso, meus irmãos, que as nossas mãos estejam limpas. Como diz o salmista, levantarei mãos santas. As tuas mãos e as minhas mãos têm sido santificadas perante o Senhor. Quem precisa santificar as suas mãos? Está escrito, pecadores. Pecadores. Quem é pecador? É quem continua na prática do pecado. 1 João vai explicar isso. 1 João vai dizer isso, que quem já é salvo por Jesus, o Filho de Deus, não vive na prática do pecado. Quem vive na prática do pecado é um pecador que está se enganando. E se vivemos assim, há uma oportunidade. A oportunidade é: submeta-se a Deus, resista ao diabo, busque o Senhor, se aproxime do Senhor, lave as suas mãos hoje e largue essa vida de pecado. O que mais? E purifiquem o coração, vocês que têm a mente dividida. Tem gente que tem a mente dividida. Nessa igreja e em outras igrejas, e em todas as igrejas, nós somos convidados. Satanás ama dividir a nossa mente. Sabe aquela velha história de que havia um homem sobre um muro, e aí o inferno estava de um lado e os anjos do céu do outro lado, e os anjos do céu o tempo todo chamando: vem para cá, pula para cá, pula para cá, pula para cá, e o cara em cima do muro. Lá pelas tantas ele vira para os demônios do outro lado e diz: os caras do lado de cá toda hora me chamando e vocês não querem nada comigo, o que houve? Aí Satanás responde: o muro é meu. É exatamente isso. A mente dividida é obra do diabo, meu irmão. Como é, pastor, que a gente pode ter uma mente dividida? É simples. É simples. Você diz que serve ao Senhor, mas você se dá o direito de guardar certos pecadinhos de estimação.
Olha, respeito muito a palavra de Deus, mas eu não concordo com esse negócio. Vou voltar no perdão, né? Concordo muito com esse negócio de perdão, não, porque você não sabe o que fulano me fez. Eu não perdoo. Está com a mente dividida e está em pecado franco e aberto. O que tem que acontecer? Purificar o coração. Isso é impureza de coração. Para citar um exemplo básico, eu vou ficar com esse do perdão. Mas eu sei que os irmãos podem pensar em muitas outras possibilidades. O que uma mente dividida faz? Uma mente dividida atrapalha a chegarmos a Deus. Deus não divide a sua glória com ninguém. Ou somos dele, ou não somos, ou nos enganamos. Purifiquem o coração, os que têm a mente dividida. Como isso? Que haja lágrimas, lamentação e profundo pesar, choro em vez de riso, tristeza em vez de alegria. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. É tempo, meus irmãos, de nos humilharmos diante de Deus. É tempo de olharmos para o Senhor e observarmos o nosso próprio pecado, a nossa própria iniquidade, a nossa própria falta, a nossa falta de compromisso com as coisas de Deus, a nossa falta de compromisso com a leitura diária, a nossa falta de compromisso com a oração no lar, na vida e na igreja, a nossa falta de amor ao próximo, a nossa falta de amor aos irmãos. Tudo isso nos afasta de Deus. E nesses 4 versículos, Tiago nos conclama, ao olharmos para dentro, Ele já nos deu o caminho. E com esse caminho Ele nos deu promessa. Se buscarmos ao Senhor, Ele estará conosco. Se nos humilharmos diante do Senhor, Ele nos exaltará. Se resistirmos ao diabo, o diabo fugirá. Se limparmos as nossas mãos, verdadeiramente seremos limpos. Lembra de Davi, aquele pecado terrível com Batseba? Lá no Salmo 51, ele escreve: enquanto eu escondi o meu pecado, os meus ossos secaram dentro de mim. Quando a gente está vivendo uma vida dobre, uma vida dupla, uma vida de crente agente secreto, com a mente dividida, os ossos se secam, o próprio corpo se ressente, a alma não tem descanso. Que você e eu saiamos daqui nessa manhã verdadeiramente dispostos a nos humilharmos diante do Senhor, a chorar as mazelas, a renovar um compromisso com o Senhor e dizer: tá bom, Senhor, até hoje foi assim, mas eu quero me comprometer, me dá mais graça, para que hoje, de agora para frente, as coisas voltem a funcionar. Eu dependo do Senhor, eu preciso do Senhor. Vamos orar. Senhor, essa palavra é muito contundente, essa palavra é profunda. O Senhor, meu Pai, só o Senhor poderia condensar em tão poucos versículos tão grandes verdades. E eu peço a Tua graça sobre mim e sobre a Tua igreja aqui reunida. Nós possamos viver essas verdades, Pai, viver essas verdades. Queremos confessar o nosso pecado diante do Senhor. Que cada um saiba confessar o que lhe compete, a frieza, a falta de compromisso, a falta de perdão, a falta de amor, a falta de compromisso com a leitura da palavra, a falta de compromisso com a oração, a falta de compromisso com a igreja do Senhor. Que nós possamos entregar tudo aos Teus pés nessa manhã. Que o Senhor possa nos renovar, limpa-nos, purifica-nos,
tua palavra é clara. Se nos humilharmos, o Senhor nos exaltará. Se nos aproximarmos, o Senhor se aproximará. Queremos pedir perdão pelos nossos pecados e clamar pela nossa vida individual e também como grupo, como igreja, como casa do Senhor, como corpo de Cristo reunido aqui. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe.